Estamos começando mais um episódio da Resenha Glicogênio, podcast do esporte e do movimento. Aqui falamos com atletas amadores, profissionais e especialistas da saúde esportiva, levando informação, conhecimento e muitas histórias inspiradoras. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, corram lá. Estamos em todas as redes sociais, no YouTube, Resenha Glicogênio. Vocês também podem encontrar como Rádio Mídia, aqui onde a resenha é gravada. Toda terça-feira, às 18 horas, tem episódio novo subindo no canal. Então, não percam. Aproveita para assistir os episódios anteriores. Todas as pessoas que já passaram aqui com suas histórias, que com certeza você que está aí nos assistindo vai se inspirar para fazer alguma atividade, se movimentar. Anotem aí o WhatsApp da rádio para você que quer vir aqui conversar com a gente ou conhece alguém que seria bacana compartilhar das suas histórias. Então, anotem aí, escrevam para a gente. 91485-1246. E vamos deixar de blá, blá, blá e vamos resenhar, né? Hoje, nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, como todos os nossos convidados. Mas, antes de apresentar, vamos para a nossa vinheta. E hoje nós estamos com o Vitor Carvalho. Vou fazer uma pequena introdução do Vitor. Ele é montanhista, bombeiro militar, instrutor e participante do Desafio Discovery. Hoje a resenha recebe o Vitor, né, Vitor? E seja muito bem-vindo à nossa resenha. Mas espera aí que tem mais coisas que eu quero falar de você, tá? Ele descobriu o montanhismo e a escalada em 2007. Estou certa? Está certíssimo. E desde então já realizou centenas de ascensões e cursos, incluindo especializações em alto resgate, escalada em gelo e deslocamento em glaciares na Argentina. Pelo Corpo de Bombeiros, concluiu o curso de salvamento e altura e representou o Brasil em competições de resgate dentro e fora do Brasil. Em 2015, participou do programa Desafio Discovery do canal Discovery Channel, sendo o brasileiro mais bem qualificado. Além de tudo isso, soma mais de 10 anos como instrutor de montanhismo, escalada e resgate. Uau! Um convidado que vive intensamente o espírito daquilo que a gente chama de aventura e superação, né? É isso aí. Bom, primeiramente, obrigado. É uma satisfação estar aqui na Resenha Glicogênio. E espero que a gente consiga ter um bate-papo legal, super bacana, que as pessoas que vão acompanhar essa entrevista, esse momento, consigam extrair coisas bacanas aí do nosso bate-papo. Segundo o que a gente estava ali conversando nos bastidores, tem muita coisa, galera, que o Vitor aqui vai compartilhar com a gente. E para começar, o nosso quebra-gelo aqui. Como que você se define? Como montanhista que é bombeiro, bombeiro que é montanhista, ou tudo junto e misturado? Olha, é uma boa pergunta essa. Mas eu me defino como bombeiro que sou montanhista. Né? Porque, assim, ser bombeiro é uma coisa muito intensa. Muito intensa. Afinal, minha profissão, então eu passo de segunda a sexta, 8, 10 horas por dia sendo bombeiro. Né? Uhum. Então é muito intenso. E ser bombeiro militar é uma coisa muito intensa. Né? Hoje eu não estou mais na atividade fim, não estou mais atendendo ocorrência. Eu trabalho na Escola Superior de Bombeiros, que é um local que a gente prepara os bombeiros para atividade fim, para atividade operacional. Uhum. Mas a atividade de treinamento, ela está intrinsecamente ligada à atividade fim, porque a gente ensina os bombeiros a salvar, e especificamente na Escola Superior de Bombeiros, eu trabalho com instrução de salvamento em altura. Então, assim, eu estou conectado, ainda que eu não esteja no lado operacional, que saia com a viatura e atenda as pessoas, mas eu ainda estou muito conectado a isso. Então isso é muito forte, muito, muito, muito intenso na minha vida, né? E o montanhismo, ele acabou chegando na minha vida, né? Através do bombeiro. Porque eu estava em 2007, eu fazia o Barro Branco, que é o curso para você se formar oficial na PM. Sim. Aqui em São Paulo, Conhecidíssimo. Né? E o bombeiro, ele faz parte da PM. Poucas pessoas sabem disso. E aí depois, quando eu terminei o Barro Branco, aí lá no Barro Branco, um colega da minha turma, o Chagas,
que inclusive mora aqui em Atibaia também, ele era do bombeiro. Ele passou na academia, foi fazer academia, e aí ele que me trouxe e me levou pra escalada. Ele falou, Vitor, você, cara, nasceu para ser bombeiro e eu vou te levar pra escalada. E aí eu comecei a fazer escalada em rocha, fazer montanhismo por conta dele. Então existe uma conexão lá na raiz do negócio, né? Entre ser bombeiro e o montanhismo, a escalada. Porque eu ia fazer exatamente essa pergunta. Como que o montanhismo entrou na tua vida? Então, foi o Chagas, né? Foi ele que me apresentou. Aí, bom, ele na época, ele fazia parte de um clube em São Paulo chamado CAP, Clube Alpino Paulista. É um clube de montanhismo. E aí ele me apresentou esse clube, eu fui para lá, conheci muitas pessoas, fiz cursos lá nessa área de montanhismo e comecei a escalar. Escalar, eu fiquei maluco, virado no giraia na escalada, fiquei apaixonado, tremendamente apaixonado. E durante uns 15 anos da minha vida, todo final de semana, quase, era escalada. Então eu saía do quartel e ia escalar. Qual a diferença? Você está falando montanhismo e escalada? Conta aqui pra gente a diferença entre montanhismo e escalada. Montanhismo é um termo mais genérico. Então, assim, quando a gente fala de montanhismo, a gente pode definir mais ou menos como qualquer atividade que você faz em cenário de montanha. Então, por exemplo, aquela pessoa que faz uma trilha, faz uma caminhada numa montanha, seja na Pedra Grande, seja no Pico do Lopo, que é aqui do lado também, ele já está fazendo montanhismo. Ele já é um montanhista. Ele está em um ambiente de montanha e ele está fazendo uma atividade lá. A escalada, ela já tem um componente mais técnico. Quando a gente fala de escalada em rocha ou escalada em gelo, que seja, a gente já leva, né, o conceito daquele trabalho vertical, trabalho de corda. Tem mais ferramentas. Exatamente, tem mais elementos técnicos envolvidos. Tá? Então, eu comecei fazendo montanhismo praticamente junto com a escalada. Já comecei fazendo algo mais técnico, porque o Clube Alpino Paulista, ele dava o curso de escalada em rocha, etc. Mas 90% de quem faz montanhismo não faz escalada. Se brincar até mais do que isso. 95%. As pessoas vão mais para fazer a trilha, sobe ao Pico dos Marins, sobe a Serra Fina, acampa lá, faz uma corrida de montanha. São todos montanhistas. Né? São todos montanhistas, de um grau em um grau ou outro. E essas pessoas não fazem necessariamente escalada em rocha. A escalada precisa ter a parte mais vertical, onde usa as cordas. Exatamente. Sempre que você enxergar uma atividade de montanha que ela tem esse contexto mais técnico, vertical de corda, aí você pode tratar isso como escalada. Por exemplo, o Everest. O Everest, 95% da subida do Everest, você sobe andando somente. Não tem corda, não tem nada. Porém, ele tem trechos em que você tem que se proteger por corda, você tem algum tipo de ascensão, alguma travessia de glaciar que você tem que estar encordado, algo parecido. Aí você já pode considerar isso como uma escalada. Porque você tem trechos técnicos ou trechos verticais que requerem uso de corda. Então aí você já consegue classificar essa atividade como uma escalada. Agora, não necessariamente vai ser sempre escalada se você está simplesmente fazendo uma trilha ou algo parecido. Bom, você disse que desde lá de 2007, desde o Barro Branco, que você vem praticando, né? O montanhismo, escalada, enfim. Conta pra gente as suas primeiras experiências. Os riscos, né? Tudo que envolveu aí. Não, então, é super bacana essa pergunta, porque por incrível que pareça, esse meu colega, o Chagas, ele lá no comecinho, ele já me puxou para uma escalada super difícil, que foi a escalada do Dedo de Deus, lá em Teresópolis. Foi a segunda vez que eu fui escalar na vida. Ele falou, vamos escalar o Dedo de Deus, que é uma montanha em Teresópolis, que ela é super difícil. Então já foi algo assim que é estreia. A estreia já foi assim, ou você vai amar ou você vai odiar, porque o negócio já foi extremo. E aí só que eu me apaixonei, né? Eu fui pela vertente, nossa, que da hora, passei uma perrengue aqui. A gente começou a escalada de 6 horas da manhã, terminamos a escalada 2 da manhã do dia seguinte. Meu Deus! E à noite, só que foi super legal. Foi super bacana, foi super insano. E aí, a partir daí eu fiquei apaixonado e falei, nossa, isso aqui que eu quero, tô me sentindo vivo. Porque a escalada, o montanhismo, a montanha, ela tem esse lance de quando você se pega lá fazendo uma atividade como essa, você olhar para si, olhar para sua vida, para aquilo que você está fazendo, e você ter aquela impressão que a sua vida saiu da normalidade, que você está vivendo uma coisa que você costuma ver em filme, né? Acho que o montanhismo tem muito disso. Quando você começa a escalar picos nevados, vai para os Andes, para os Alpes, você se depara
pô, eu tô escalando uma parede de gelo, né? E você olha pro lado e você vê aqueles picos nevados. Então é uma cena de filme. É uma cena de É uma cena de filme. Então quando você vê aquilo, você fala, meu, a minha vida tem sentido, a minha vida, eu tô vivendo a minha vida. Tô tendo uma experiência de vida que transcende 99,9% do que as pessoas vivem. É uma E isso é experiência. apaixonante. É apaixonante. É uma experiência surreal, né? Porque você está em contato 100% com a natureza, com tudo. 100% com a natureza. Isso. Você tá mergulhando num relacionamento com a natureza intenso, né? Você vê, por exemplo, você tá escalando uma parede e você vê uma avalanche do seu lado. Meu, se eu tivesse 100 metros pro lado, podia não estar mais aqui hoje. Então, assim, isso aí é algo que mexe com a adrenalina, ele te coloca num outro momento existencial, assim, o montanhismo, a escalada, ela tem isso, né? Muito forte. E isso é apaixonante. Isso é apaixonante. Eu tô ouvindo aqui você falar disso e... Porque não tem como não pensar no preparo, porque, lógico, para fazer montanhismo, para fazer qualquer atividade física, a gente tem que ter o preparo físico, ó. E como que é o mental? Como que vocês se preparam? Eu tô indo para uma escalada, por exemplo, essa que você falou do Dedo de Deus. Certo. Como que vocês se preparam? Como que é essa conversa interior que vocês têm com vocês mesmos, né? Para fazer algo tão desafiador, eu não vou nem colocar difícil, mas tão desafiador, que é, como você viu aí a avalanche, e você tá com uma morte meio que Próxima, né? próxima. Assim, é a espreita, né? Exato, é o olhar. Lógico, a gente nunca sabe quando vai morrer, mas tá muito ali. O que é essa preparação? Não existe uma formação para isso. Não existe, assim, uma aula. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Então, tem pessoas que são mais, como é que eu vou dizer assim, são mais arrojadas, já tem destemidas, já tem isso mais em si. Tem pessoas que têm mais medo, mas têm vontade de enfrentar. Meu caso. Que é o meu caso também. Assim, eu sempre fiz, quando eu comecei a escalar, eu passava altos perrengues, trimelique pra cá, trimelique pra lá, mas eu tinha esse lance de superar isso, né? E essa superação pra mim era um dos pontos viciantes. É combustível. Esse combustível. Quando você conclui uma escalada, você viu que você passou, você fala, nossa, é muito legal, nossa, é muito top, nossa, eu quero fazer isso sempre. Então, talvez a pessoa que seja muito destemida, ela se desinteresse ao longo do tempo, porque não é algo tão... Fica muito normal, talvez, não é, né? Exatamente. Né? Mas para mim, assim, sempre foi algo que realmente eu tinha que me superar. Mas não tem uma formação, então é muito intrínseco, muito pessoal de cada um, né? Mas com o tempo, você vai se acostumando e você vai buscando cada vez mais coisas mais difíceis, cada vez desafios maiores. Faz parte da escalada. Faz parte da escalada. Que é uma escalada mesmo, né? Escalada, acho que interna. Sim. Né? De procurar todos esses desafios. Cada vez maiores. Cada vez maiores. E acontece no montanhismo em decorrência disso, às vezes, alguns acidentes. Porque assim, é que nem... Vamos fazer um paralelo. Vamos pensar no paraquedismo. O paraquedista, ele não tem experiência nenhuma. Começou a praticar o esporte. Ele vai começar fazendo o paraquedismo de uma maneira mais segura possível. Aí ele vai se acostumar àquele nível de desafio, aquele nível de adrenalina. Aí ele vai falar, não, vamos fazer base jump agora. Porque o nível de adrenalina dele... Na escalada não é muito diferente. Então você começa a fazer a escalada em níveis mais tranquilos, né? Não são paredes tão verticais, são paredes menores, paredes de 50 metros de rocha, 100 metros de rocha. E depois de 10 anos, você está escalando paredes com 1 quilômetro de rocha de altura, paredes super verticais, paredes que você às vezes mistura escalada em rocha com escalada em gelo, né? Então você está escalando em rocha, você coloca o crampon, que são aqueles cravos que você coloca na sua bota, pega os piolês, que são aqueles machadinhos que a gente costuma ver em filme para você cravar no gelo, e você sai da rocha, vai pro gelo, começa a escalar em gelo, aí você volta pra rocha. Então, assim, você vai aprendendo, você vai aumentando o seu nível de adrenalina e você vai subindo, até você chegar no Everest, você chegar em montanhas super difíceis. Eu acho que a pessoa que faz isso, ela realmente ela vai colocando... É a mesma coisa no corredor, né? Eu vou começar a caminhar. Aí ele vai começar a correr. Corri uma provinha de 5. Aí vai para os 10. E sempre vai aumentando. Acho que
toda atividade, que todo esporte te leva a esse desafio de você, ok, deixa eu ver até onde eu posso chegar. E eu costumo dizer que assim, o ser humano é uma máquina impressionante. Porque se você vê, eu sou uma pessoa que, apesar de nós, como espécie, temos vários problemas, né, mas eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pelo ser humano. Assim. Quando você vê Olimpíadas, você vê o que as pessoas fazem lá, você fala, meu, impressionante, como a gente não tem limite. Né? Não tem. O ser humano, ano após ano, Olimpíada após Olimpíada, ele vai derrubando recordes. Vai. E se você olhar daqui 200 anos, os recordes estarão caindo, porque as pessoas vão melhorando gradativamente. É uma coisa impressionante. Não tem fim. Não tem fim. Mas a pessoa ela tem que ter muito nela essa questão de superar o desafio. Tem que ter isso, né? Para você conseguir crescer. Tem que ter esse desejo. E a gente está aqui, o podcast fala muito do esporte, mas isso a gente leva para a vida, né? Sim. É para a vida. Quanto mais você se esforça, se desafia, você vai... Até onde eu posso chegar? Exatamente. A gente estava conversando ali fora, eu falei do livro do David Goggins, que é Nada Pode Me Ferir, que realmente ali fala do quanto o ser humano pode chegar a que tudo está na mente. Tudo está na mente. Tudo está na mente. O corpo ele vai te dar exatamente aquilo que você programa a tua mente. Se você parar para pensar, vou fazer um paralelo até fora do esporte, mas eu acho uma coisa que até hoje me impressiona. Mas assim, você imaginar que o ser humano conseguiu sair da Terra, é uma coisa meio fora da casinha, e pisar na Lua, que é um outro corpo celeste. É isso daí. Como é que uma espécie, um animal, né? Uma espécie animal conseguiu fazer isso? É uma coisa absurda. Não tem nada a ver com esporte. Mas quando você para para pensar o contexto, né? Qual que é o limite do ser humano, né? Não tem limite. Não tem limite. Sempre na busca do desafio, na busca de fazer o impossível, né? Eu falo muito, tenho um filho, ele fala muito, isso não dá para fazer, isso é impossível. Eu falo assim, cara, se uma única pessoa conseguiu fazer, ela já deixou de ser, aquela coisa, aquela atividade já deixou de ser impossível. Ela pode ser desafiadora, ela pode ser, nossa, mega difícil, mas impossível não pode ser. Porque alguém fez. Alguém fez. Que nem a gente, para quem faz corrida, né? Até um tempo atrás, o grande impossível era fazer maratona para baixo de 2 horas. Né? Então, assim, você viu a maratona de Berlim? Exatamente. Já, quer dizer, o ser humano, ele... Daqui a pouco, daqui a algumas décadas talvez, o impossível seja 1h50, depois 1h40, e assim vai. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Quer dizer, é uma coisa que eu admiro na gente, a capacidade de estar sempre se desafiando e tal. Melhorando. E eu acho que isso aí, se a pessoa tem isso nela, ou ela constrói isso nela, porque eu acho que isso pode ser construído, se a pessoa ela tiver essa consciência de que ela precisa ser assim, ela consegue levar isso dentro do esporte, mas ela consegue levar isso para a vida, como você disse. Sim, para tudo. Para tudo. Porque se estamos aqui falando dos atletas profissionais, mas tem os amadores. Os amadores, muito provavelmente, que eles têm uma outra atividade. Sim. Né? Tem um profissional que ele vive daquilo, ele ganha. Mas o amador não. O amador ele é um professor, um advogado, um médico, enfim. Ele precisa também dessa garra lá na profissão dele. Na vida cotidiana. Na vida cotidiana, no trabalho, para ele entregar o quê? Hoje a gente vê muito esses CEOs, né, o quanto eles estão, vou falar da corrida, sendo maratonistas para quê? Para se desafiar. Porque se você se desafia, se você se conhece, você consegue liderar uma equipe. Sim. E o esporte te proporciona isso. O esporte te proporciona isso. Principalmente o esporte de endurance, né? O esporte de resistência. E seja qual, eu falo muito da corrida, mas tantos outros que são tão fantásticos. Sim. Então ele te ensina muita disciplina. Disciplina, né? Superação emocional, né? O autocontrole. O autocontrole. Exatamente. Porque, claro, se você está lá no meio, por exemplo, você está lá no meio da montanha, aí você vai falar assim, e agora? Eu volto ou eu continuo? Não, você tem que ter. Tem que ter essa garra. Essa gana, né? Essa garra de seguir adiante. E isso é uma coisa que muito na escalada tem muito disso. Do escalador, do montanhista, ele está fazendo uma escalada técnica, e aí ele se pegar e ele perder a mente. Ele se pegar em algum momento assim e falar assim, nossa, olha o quanto que eu já subi, nossa, se acontecer qualquer coisa não tem resgate, eu tô por conta própria,
ele entra em reflexão, ele entra em dúvida, e aí ele desce. O cume está logo ali, ele desce. Né? Ele desiste. Ele desiste. E assim, é uma coisa difícil, porque no montanhismo, você tem que saber ponderar, né, riscos o tempo todo, e porque também o cume não pode ser a qualquer custo, né? Ao custo da sua vida. Sim. Então, você conseguir identificar esse limiar entre será que eu estou desistindo antes da hora? Ou será que eu já não passei do ponto? É difícil. É uma arte, no montanhismo, você achar essa linha divisória. Né? Mas a maior parte, o que eu percebo, né, 20 anos de montanhismo, eu percebo que a maior parte desiste antes da hora. Desiste antes da hora. A maior parte. Dava pra ter ido um pouquinho mais. Dava pra ter ido. Né? Neste livro que eu li, ele fala, acabou de falar que quando a gente chega neste ponto, nós só atingimos 40%. Então, a gente ainda tem 60%. Para queimar ainda, né? Para queimar. Então, no momento que você para e faz a pergunta, você chegou nos 40%. Ou seja, ó... Você imagina o quanto que ainda tem. O quanto de gás ainda tem, que o teu corpo pode, mas é a tua mente que te domina, né? A mente que domina. O que mais, a gente está falando muito aqui, né, dessa emoção, o que mais te fascina na escalada, no montanhismo, enfim, o que mais fascinante para você? Olha, o mais fascinante para mim, esse lance do desafio, para mim isso é muito fascinante. Mas eu acho que o mais fascinante é a imersão na natureza. Isso para mim é o mais... Eu lembro uma vez, eu fui escalar uma montanha no Peru, chamada Chopicalqui. É uma montanha super difícil. Tem em torno de 6.400 metros de altitude. Uau. E eu não fiz o cume. A gente não fez o cume, a gente desistiu. Dessa montanha, faltava, acho que a gente tava uns 6.100, 6.200, a gente tava com muita neve. A neve tava no joelho, na coxa, tava difícil evoluir. A gente acabou desistindo, mas eu lembro que a gente começou a escalada na madrugada, e aí quando amanheceu, os primeiros raios do sol começaram a sair no horizonte, eu lembro que eu parei assim, eu olhei ao meu redor, né? E eu vi onde eu estava no meio dos Andes, com todas aquelas montanhas e tal, e eu falei, eu sou uma pessoa abençoada por estar vivendo isso aqui. Era uma situação que eu sei, assim, 99% das pessoas jamais vão experimentar. E não tem foto, não tem nada que captura aquilo ali que você sentiu. Você pode até tirar foto, mas não é a mesma coisa. Não vai conseguir traduzir o sentimento de você olhar e você ver aquela imersão na natureza, né? Assim, não tem nenhum animal. O montanhismo tem muito disso, não tem nada, não tem pássaro, não tem inseto, não tem nada. O montanhismo te dá isso. É você e a montanha. A montanha te olhando, você olhando a montanha, é você e o seu parceiro de escalada, ou então se você estiver numa expedição solo, é você e a montanha mesmo. E os raios começando a manhãzinha, você vê aqueles picos nevados no horizonte de perder de vista, aquele vento batendo, coisa de filme mesmo, sabe? Nossa. Coisa de filme. Então essa imersão na natureza para mim é o que sempre mais me emocionou, assim. E são as experiências que eu vou levar pro resto da minha vida. Você já fez alguma subida, escalada sozinho? Já fiz. O Aconcagua eu fiz em 2016 sozinho. Quanto tempo? Eu demorei 7 dias para escalar o Aconcagua. Geralmente foi rápido. Geralmente a expedição demora de 10 a 15 dias. Mas eu tinha feito uma aclimatação prévia numa outra montanha chamada Cerro Plata. Então eu já cheguei aclimatado com a altitude e eu consegui fazer em 7 dias. Eu fiz uma outra expedição no Quirguistão, uma montanha chamada Lenin Peak, que foi a montanha mais alta que eu fiz até hoje. Ela tem mais de 7.000 metros de altitude, tem 7.134. E eu escalei sozinho também. Fiz ela em solo, sozinho. Tem outras. Tá. Minha curiosidade é... 7 dias, obviamente, que você dormiu. Como que é a noite? Não tem bicho? Não tem... O Aconcagua... Gente, porque... Não, o Aconcagua ainda tem os condores, né? Tem os condores. Então, eu lembro que é o único que vem no Aconcagua. A partir de 5, 6 mil metros de altitude, não tem nada, não tem inseto, não tem nada. É um ambiente totalmente, assim... Deserto. Mas eu lembro dos condores, porque eu tava tem um acampamento que chama Nido de Condores. E é 5.600. 5.400, eu não vou lembrar. 5 alguma coisa.
E aí eu lembro que eu escutei um barulho fora da barraca, gigante. Nossa. Aí eu abri a barraca, era um condor de 1 metro de altura que estava estacionado na frente da minha barraca. E então foi muito legal, foi muito bacana o Aconcagua, porque tem os condores. Né? O condor tem nos Andes, né? Mas só tem nos Andes. Então se você vai para Mont Blanc, Não tem nada. Não tem nada. É você e você. Eu e eu. E Deus. Exatamente. E assim, é uma coisa que pra mim é bacana, porque eu sempre refleti muito, né? Então, quando eu vou para essas expedições, a última que eu fiz foi antes da pandemia, depois da pandemia eu dei uma parada, mas a minha última expedição foi em 2019, em agosto de 2019, pro Peru. Eu fui lá com um colega, a gente foi fazer umas escaladas técnicas em rocha lá. E eu sempre foi um momento de muita reflexão para mim. Então, assim, 8h30 da noite, já tá dentro da barraca e dentro do carro de dormir. E no outro dia você acorda às 6 da manhã, porque assim, 8h30 da noite, você tá na Aconcagua, já tá menos alguma coisa. Não tem muita gente para você bater papo, né? É uma barraca aqui, uma barraca ali e tal, todo mundo tá já se recolhendo. Sim. Então, assim, tem que descansar. Começar de novo. Então você fica naquele momento de reflexão, você leva um livro, talvez, né? Escuta uma música e fica pensando na vida. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto. Sempre gostei. Né? No montanhismo também. Tá. Esse lado mais introspectivo do montanhismo. Atividades, esportes, solo, é muito... A pessoa é muito mais dentro dela, né? Sim. Ela tá no momento de reflexão total. Total. E assim, é um momento importante para você estar o tempo todo se construindo e reconstruindo para você superar aquele desafio. É uma coisa importante. Você parar, você pensar, olhar para dentro, né? Tentar encontrar ali as ferramentas, os instrumentos que você precisa para você vencer aquele desafio. Né? Então, eu acho que é importante você ter isso. Você vai montando toda o planejamento, a estratégia. O emocional, né? Eu lembro quando eu fui para Aconcagua, em 2016, chegaram os guarda-parques pra gente, no Nido de Condores, e falaram assim, ó, vai entrar uma frente fria depois de amanhã. Então, se vocês quiserem tentar o cume, é amanhã. Senão, vocês não vão conseguir. O pessoal da patrulha de resgate lá de Mendoza. E aí tinha um monte de gente que não tinha planejado tentar o cume. E estavam eu, tinha um polonês, solo também, tinham 2 paraguaios e 2 mexicanos. Nós estávamos em 6 no acampamento. Tinha mais gente em pontos mais altos. E aí eu lembro e falei, bom, então tem que atacar daqui, né? E aí eu lembro, pra ver como é emocional. Eu passei nas barracas, conversei com o povo lá e tal. E falei, ó, eu vou levantar 2 da manhã e vou tocar pra cima até o cume. Ou se não der, eu volto, né? Porque assim, o ataque geralmente não é feito de nidos de condores. Ele é feito de acampamentos mais altos. Então seria mais desgastante pra gente. Mas eu falei, vou tentar. Aí o polonês, que tava solo, ele falou assim, ó, então vamos junto. Beleza. E os mexicanos, eles falaram, ó, a gente vai sozinhos, e os paraguaios estavam numa outra barraca lá. E aí eu lembro que assim, eu levantei, fui até onde estava o polonês, ele já saiu da barraca dele, aí os paraguaios iam com a gente, aí na barraca eles desistiram. Eu lembro, e isso é muito emocional, totalmente emocional. Eu cheguei para eles e falei, e aí, irmãos, vamos. E aí eles conversaram entre eles ali e tal, e eu falei, não, a gente tá desistindo. Nossa. E nem saíram da barraca. Aí subiu eu e o polonês e os 2 mexicanos por outro caminho. Os mexicanos desistiram também. Passou ali umas 2, 3 horas, a gente viu eles descendo. E eu e o polonês fomos até o cume. Então, o montanhismo tem muito disso. Desse lado de o tempo todo tá olhando e não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Porque ele é o tempo todo te provocando para desistir. O montanhismo. De alta montanha, cerros nevados, né, montanhas nevadas. É o tempo todo te provocando para desistir, você vendo uma avalanche, você vendo pessoas passando mal, sendo retiradas de helicóptero. Não é fácil. Então é o tempo todo te provocando para você, não, o que eu tô fazendo aqui, vambora, não vai dar certo, vai acontecer alguma coisa errada. Você tem que ter o tempo todo muito focado naquilo que você quer. Isso é muito forte em montanha. Vitor, e por que você faz isso? Mas essa pergunta depois de 20... eu não sei te responder. Não dá, né? Tem algumas perguntas. Por que você faz o que você faz? Então, essa pergunta eu não tenho resposta. Pelo menos eu ainda não achei resposta.
Várias pessoas já me perguntaram isso Eu aí. sei, eu Mas- posso imaginar. Mas eu acho que provavelmente eu vou embora desse mundo sem essa resposta, né? A única coisa que eu posso dizer é que o sentimento de satisfação é enorme. Porque alguma coisa você está procurando. Sim. Você já encontrou? Então, eu já encontrei várias vezes, mas não é algo permanente, então eu tenho que ficar encontrando o tempo todo, entendeu? Então eu encontro, nossa, que da hora. E aí eu volto, depois de 2 semanas, não, tem que encontrar de novo. Tem outra coisa, tem vamos- outra coisa, tem outra coisa que eu preciso encontrar. Exatamente. E tá sempre em busca de Sempre em alguma coisa. busca, exatamente. E nessa daí já tô nessa vida, já tem quase 20 anos já. 20 anos. Quase 20 anos. Bom, vamos falar um pouquinho de formação técnica. Você realizou cursos de autorresgate, eu falei lá no começo, escalada em gelo e deslocamento em glaciais. Qual foi o maior aprendizado que você tirou dessas formações, desses cursos? Não, os cursos eles são importantes, né? Então o curso de escalada em gelo e deslocamento em glaciares eu fiz na Argentina em 2010. E ele é um curso importante para te dar a base para você conseguir fazer escalada de gelo, porque o brasileiro, a gente não tem montanhas nevadas aqui. Então você tem que ir para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia para ter esse Aprender. curso. E sem um curso desse, você não consegue escalar em gelo. Porque tem muitos aspectos técnicos que você tem que entender, conhecer risco, Uhum. que você tem que entender para você conseguir fazer uma escalada. Então, assim, quando você faz um curso desse, ele te abre uma porta para você começar a viajar, para você fazer esse tipo de escalada. Então, isso é o mais importante, né? Ter essa possibilidade de seguir adiante. Aqui no Brasil, durante um bom tempo, eu dei os cursos de autorresgate, aliando o lado bombeiro e o lado montanhista. Eu dava os cursos de autorresgate para guias de escalada em rocha. Então, eu dei durante alguns anos. Aí depois eu acabei me mudando de São Paulo, vim para o interior. Eu acabei meio que parando de dar esses cursos, porque eu dava pela Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo ou pelo Clube Alpino Paulista. Sim. Aí, como eu acabei me afastando um pouco por conta da distância, aí eu parei de dar os cursos, né? Mas os cursos são importantes. Tem que ter, eles são necessários. São necessários. E mais do que isso, eu sempre falo isso aí, porque no bombeiro eu dou muita instrução de salvamento em altura, etc. Quem mais aprende com os cursos são os instrutores. Porque o aluno, ele vem, ele faz o curso e segue a vida dele, né? O instrutor, ele todo ano, ele tem que rever as aulas, ele tem que pegar o plano de aula, ele estudar aquilo que ele vai passar. E a gente sabe que o aluno, ele recebe uma instrução, ele, em algum grau, ele vai esquecer um pouco daquilo que ele foi ensinado. Isso é normal. Isso é para qualquer coisa na vida. Eu sou Qualquer professor, é exatamente isso. A gente vai esquecer. É. E quem que não esquece? É o professor. Porque o todo professor está ano sempre se renovando. ele tem que se renovar, ele tem que estudar. Tanto que a gente fala que, né, quer aprender muito bem alguma coisa, ensina. Ensina. Exatamente. Exatamente. Você quer aprender mesmo, quer memorizar? Ensina. Pega aquilo, pega alguém e vai ensinar. Não tem como você não fixar aquilo na tua mente. Não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. É regra. O professor ele tem isso em mente. Você quer aprender, quer memorizar? Ensina. Qual foi a experiência mais desafiadora em ambientes extremos, fora do Brasil? Como você disse, né? No Brasil não temos aí as de lei. Conta pra gente. O mais desafiador pra mim, o que eu mais sofri, foi o Desafio Discovery. O Desafio Discovery, que foi um programa que eu gravei em 2015 pro Discovery Channel. Eu fui selecionado para participar, teve uma seletiva aqui no Brasil. Eu acho que por volta de umas 4.000 pessoas se inscreveram, atletas das mais variadas origens, esportes, etc. Aí eles selecionaram 10 para fazer testes, e desses 10 eles selecionaram 3 para ir pro programa. Aí eu fui um dos 3. Quem foi junto comigo foi o Rafael Bonato, que é um ultramaratonista, e o Leandro Carvalho, que é um ultramaratonista também. E eu fui pelo montanhismo. E aí Só endurance, né? Só endurance. Só os bravos, né? E aí a gente foi pro México. O programa foi gravado no México. E foram 5 dias. Um dia foi uma seletiva lá para montar as equipes. E 4 dias de corrida de aventura. E aí foi muito sofrido. Porque o Discovery, eles têm o lance da sobrevivência. De fazer as coisas sem comer, sem hidratar, tal, aquelas coisas todas. E aí você tinha que fazer uma corrida sem comer e sem beber. Então, assim, eu sofri muito, foi muito sofrido pra mim. Então, assim, a superação foi extrema pra mim nisso aí. Porque eu tive muita cãibra,
Eu tive muito problema. Estava desidratado, não estava alimentado da forma que tem que ser. Então, esse aí foi sofrido. Esse aí olha que eu já fiz muita coisa no montanhismo. E na corrida de aventura também. Mas o desafio Discovery para mim foi 4 Não, eu quero dias que de você fala sofrimento. mais. Lógico que a gente ia chegar no desafio. Conta mais pra gente. Como que é, porque, tudo bem, a gente assiste, mas como que é estar ali? Inclusive, eu acho que o programa deve ser possível encontrar os capítulos do programa no YouTube, algo parecido. Mas a gente foi pro México. A proposta do programa era essa, era combinar o que é uma corrida de aventura e sobreviver. Então a gente só podia beber e comer aquilo que nós encontrássemos no mato. A organização não ia dar nada. Não tinha nada? Uma mochilinha? Não, a gente tinha uma mochilinha, mas era para levar mapa, bússola. Não tinha nenhuma comidinha, uma barrinha? Nada. 4 dias, aguinha. nada. 4 dias assim, ó, se vira. O que aconteceu foi o seguinte. Teve alguns membros do programa, alguns participantes, que às vezes passavam mal, né? Porque aí eles levavam para uma ambulância, tinha uma médica, essa médica fazia uma avaliação, e aí dava um soro, dava alguma coisinha, e recuperou? Tchau. Volta pro programa. Então era só isso aí. Então foi sofrido. Sobrevivência mesmo. Assim, eles levaram pra gente um especialista em fauna e flora mexicana, e aí o cara ele mostrou pra gente aquilo que nós poderíamos comer. Então assim, a gente, por exemplo, teve um capítulo que foi no deserto, nós estávamos no deserto mexicano. Tinha cacto. Então a gente encontrava o cacto, cortava o cacto, comia cacto. Ia fazendo essas coisas assim, né? Então foi... Aí eu lembro que a gente começou numa região de represa que eles chamam de 1000 ilhas. A gente saltou de um helicóptero na água e começou. Aí terminava aquele dia, eles colocavam a gente numa van, a gente passava a madrugada toda andando na van, chegava num outro local, montava acampamento, e no outro dia de manhã largava de novo num outro bioma, vamos dizer assim. Porque eles queriam que a gente passasse em vários biomas diferentes do México. Entendi. Então, assim, um foi floresta, como se fosse uma floresta tropical, o outro foi um deserto, um outro foi montanha, bosques e alta montanha. Então eles foram variando, assim, né? Então a gente terminava o dia, entrava na van, ia para esse outro local e assim vai. E eu assim, foi uma superação porque era por equipe, né? Então eram 4 equipes e a minha equipe, nós ficamos em segundo. E os outros 2 brasileiros, o Leandro e o Rafael ficou na equipe, ficou em 4º lugar, e o Leandro pediu para sair da prova. Ele pediu para sair da prova, estava muito desgastado. Então aí eu acabei sendo o brasileiro melhor classificado. Né? E a equipe que ficava em 1º lugar, aí eles desmontaram a equipe no final, e eles disputaram entre eles da equipe quem que ia ser o grande campeão. Aí foi um colombiano que ganhou. Eu não me recordo o nome dele agora, mas aí ele ganhou. E assim, eles desmontaram a equipe, eles tinham que escalar um vulcão, descer do outro lado, aí quem descesse primeiro ganhava. Mas eu fiquei super feliz, porque a nossa equipe ficou em 2º lugar. Sim. E a nossa equipe foi a única equipe que terminou inteira. Porque assim, eram 4 equipes de 4. 3 equipes, eles terminaram com 3 integrantes. Um tinha abandonado. Exatamente. A nossa equipe foi a única que terminou com 4. Então, pra gente foi uma vitória moral, vamos dizer assim, né? Porque, terminamos juntos, terminamos unidos. Né? Eu sofri muito. O pessoal da minha equipe me abraçou, falou, não, Vitor, você não vai desistir. E eu falei, tá bom, se vocês me ajudarem, eu não vou desistir. Então tá bom, vamos lá, tal. Eles me ajudaram muito. E a gente não desistiu. Então, por mais que a gente não tenha conseguido ser a equipe que chegou na final lá individual, a gente conseguiu chegar em 2º, não chegamos nem sequer em último, e ainda fomos a única equipe que terminou inteira. Então isso aí foi uma grande vitória pra gente. E até gerou, assim, no pessoal da corrida de aventura, um debate. Porque na corrida de aventura, quando um membro da equipe desiste, a equipe ela é desclassificada. E é uma regra da corrida de aventura. Mas lá, você não ia ter que desclassificar todo mundo, né? Só ia sobrar gente. Aí não tinha como. A produção falou, não, tudo bem, desistiu, mas a equipe continua e tal. E aí a gente foi a única equipe que terminou inteira. Ou seja, se fosse uma corrida de aventura com as regras mundiais da modalidade, nós teríamos ganho.
E gerou um debate, tinha a equipe de apoio que estava gerou um debate lá, tinha muitos corredores de aventura na produção, e aí eles queriam que a gente fosse conversar com o diretor, tal, não, eles têm que ganhar, eles têm que terminar em primeiro, tal. Mas enfim, eles mantiveram lá o que eles tinham planejado, Sim, né? sim. Mas A regra inicial. a Ali, regra né? inicial deles, mas gerou um debate entre eles. Então a gente terminou feliz, assim, né? Quantos dias? Foram 5 dias de prova. Sim. 5 dias de prova. E de México deu 10 dias. Deu 10 dias de México, 5 dias de 5 prova. dias de prova. Sem contar a parte no Brasil, né? Foi seletiva e tal. Foi Teve legal, foi a uma parte. experiência incrível. O que Muito que legal. você mais aprendeu nesse projeto? Não Ó, projeto, né? Nesse programa, né? Foi Não, um o que eu mais programa. aprendi é esse lance dos 40%. E assim, eu tava um caco, cãibra no corpo todo, me arrastando, falando, nossa, ainda falta 20 km de caminhada. E eu falei, não, eu vou terminar, vou terminar. E você termina. Viu? Você É termina, isso. você termina. Você chegou nos 40, você ainda tem 60 É isso aí. de combustível. É impressionante como a gente é uma O máquina, né? mental é uma máquina. Aí, é totalmente emocional de ter essa capacidade de entender onde você está, quais são as suas reais limitações e você seguir adiante. E é incrível, porque tudo, né? A hora que você está ali praticando, está fazendo aquela atividade, se você manda essa mensagem pro teu cérebro, putz, tô cansado, não vou conseguir, automaticamente, isso eu já vivi. É como se as minhas pernas já travaram, elas travam. Eu falo assim, gente. Aí eu começo a rir, assim, como que é incrível a questão do mental. Do mental. O corpo ele se subordina à mente de uma maneira incrível, né? A gente se auto-sabota o tempo todo. Ah, não vou conseguir. Nossa, tô cansada. Ah, eu vou desmaiar. Não, então, Não vai. não, e é impressionante como assim, é um mental muito forte, né? Porque assim, o corpo ele tá até meio que normal, mas você tem um pensamento sabotador, o corpo ele já sente aquilo na hora e já começa a ter problema, cãibra, começa a ter, minha coluna. Ele começa a traduzir aquilo realmente na parte física. Mas por quê? Boa pergunta. Aí, Porque a gente sempre busca a zona de conforto. É claro, né, que se tô ali, lá na tua cabeça tá assim, não, eu quero estar deitado, descansando, no teu subconsciente. Então ele sempre vai te levar para isso. Eu falo que no ensino eu uso muito uma analogia no ensino de inglês. Eu escrevo lá na lousa uma palavra em inglês e uma palavra em português. O que teu cérebro vai ler primeiro? português. Claro. Por quê? Porque Porque é o que você sabe, é a zona de conforto. Ele não vai se esforçar para tentar entender aquela palavra. E na vida é assim. Né? Se eu estou ali, então a gente sempre vai procurar o mais fácil. mais fácil, O mais mais fácil é o curto. quentinho, é o mais curto, é o quentinho. Ah, não vou. E aí, automaticamente, na hora que você pensa isso, você para. Aí é como se o teu cérebro fosse, ufa, até que enfim. E não é. A gente está só. Gente, só 40% que eu cheguei aqui. Eu tô quase morrendo, ainda tenho mais 60. Cadê esses 60? Que é onde você trabalha o mental. Entra, né? Quando você não tem mais perna, corre o coração. Não, mas é verdade, porque esse 60 que você tem, ele vai ser na base do sacrifício. Ele vai ser na base da dor. Né? Da disciplina. Da disciplina. Mas você tem, tá lá, guardado. O corpo ele vai te ofertar isso se você pedir. Vai. Né? Ele vai te entregar. Mas ele vai te entregar assim, ó, tô te entregando, mas o custo é esse. Vai ter a conta vai chegar. Né? Ainda falando do desafio Discovery, o que é mais difícil? Sobreviver na selva, com as câmeras ali, ou enfrentar um resgate real, sem saber o que vai acontecer? Eu acho que o resgate real é mais difícil. Sabe por quê? Porque assim, o resgate real, quando você está sobrevivendo na selva, é uma coisa sua. Só sua. Né? É um desafio pessoal. Agora o resgate... Tem uma vida, né? Exatamente. Então a pressão em cima de você. Você saber que tem uma pessoa que depende da vida dela, da sua ação, isso é muito... A pressão é muito maior. Você já resgatou alguém? Já, várias vezes. Conta. O que mais te... Na parte de altura, eu tenho 2 resgates. Claro que assim, como bombeiro, eu já trabalhei em incêndios, salvamento veiculares, um monte de coisa. Mas assim, os de altura... O que mais mexeu contigo? Os de altura teve 2 que me marcaram bem. Foi um que eu fiz no Morumbi, de um pintor, de um prédio. E teve um que eu fiz em Moema, também de um pintor de prédio.
O de Moema, especificamente, foi uma situação crítica, porque ele despencou da cadeirinha dele, aí ele parou no trava-quedas, mas ele estava desenvelopando da cadeirinha. A cadeirinha estava muito frouxa, e ele estava para sair, ele tentou segurar na corda, só que não dá, queimou a mão. Então ele estava numa situação bem ruim, aí eu desci, acessei ele, consegui tirar ele da cadeirinha dele, coloquei numa cadeirinha do bombeiro, e aí desci com ele. Essa aí foi bem marcante, essa ocorrência deu muita repercussão na época. Foi eu lembro que eu entrei no Datena ao vivo com as ocorrências, e depois eu fui para um programa de domingo lá, Domingo Espetacular. Esse aí foi marcante, esse aí, dentro do bombeiro. Mas já teve incêndio, que eu entrei dentro do incêndio, localizei vítima dentro do incêndio, tiramos dentro. Então isso aí é uma pressão gigante, né? Você imagina, descer um prédio, né? Acessar uma pessoa que está lá numa situação de vida ou morte. Está desesperada. Desesperada. Ela está desesperada. E você saber que depende de você, de uma boa ação sua, de você não errar na medida, de você não errar nas suas atitudes, nas suas ações, para você conseguir salvar a vida daquela pessoa. Isso eu acho que é muita pressão. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque se a pessoa não for responsável, ela vai se colocar em risco e ela vai perder aquela vida. Então eu acho que isso aí é um momento que vocês viram herói, né? Que eu não gosto. Mas tem essa... Tem. O pessoal costuma falar assim, mas eu acho que assim, as pessoas falarem é uma coisa, mas a gente falar da gente mesmo não é. A gente nunca consegue falar da gente. Mas eu acho que é o mais. Eu acho que sempre vai ser a maior pressão. E não é incomum nossos bombeiros, quando eles acabam perdendo uma vítima ou se colocando numa situação difícil, eles têm problemas psicológicos, né? E depois terem que passar por tratamento, porque é muita pressão. É muita pressão. Mas é 100% do tempo ali. E dele acabar realmente tendo que sair da área operacional, de deixar de atender ocorrência, porque ele fica numa situação psicológica abalada, complicada, né? Isso eventualmente acontece. Eventualmente acontece com os nossos bombeiros. E vocês têm um preparo antes? Você, ok, estou parando, para quem está, por exemplo, se aposentando, vocês têm um preparo para isso? Tipo assim, agora não estarei mais, né, nessa arena. Um preparo formal, não. Mas a gente sempre fala para o nosso bombeiro, né, isso. Quando eles estão próximos de aposentar, a gente fala para eles, se preparem, né, para aposentadoria, porque assim, você leva a vida inteira numa loucura, né? Vida ou morte, extremo. O tempo todo saindo para ocorrência, vendo catástrofe, vendo acidentes, vendo pessoas feridas, e aí do nada a pessoa aposenta e a vida dela cai numa monotonia absurda. Então assim, a gente não existe algo formal, mas a gente fala repetidamente para eles, assim, se preparem para a aposentadoria, tem um hobby, eu falo muito isso, tem um hobby, vamos fazer uma atividade física, faça um esporte, para quebrar um pouquinho aquele lance do cara viver só o quartel, viver só a vida de bombeiro. É muito importante. Porque tem muitos que só vivem aquilo. Então, quando o cara ele aposenta, a vida dele tava 120 por hora, cai para 40. Então, tem um hobby, faça uma atividade, tem uma vida fora do quartel, né? Para você conseguir, quando você aposentar, você não sentir que você foi do 120 ao zero, do nada. Né? Mas o pessoal sofre, tem muitos bombeiros que entram em depressão, quando aposentam, é bem comum. Acontece, é muito comum isso, e não somente falando ali, né, trazendo esses dois mundos do esporte e da vida profissional, de qualquer pessoa que tenha, né, ali, tá em cargos de liderança, eles precisam dessa transição, a gente chama isso de transição, que estou saindo daqui dessa vida tão louca para uma aposentadoria, então, o que eu vou fazer? Tem que se viciar, você se vicia num esporte, né? Não, esporte é vida. Esporte é vida, né? Assim, esporte já salvou muitas vidas. Assim, por esse aspecto da depressão, né? Então tem histórias e histórias, né? Histórias. Muitas histórias. Então eu sempre falo pro pessoal, e eu vejo que a bombeirada hoje em dia tá adotando mais, sabe? Esse lance do esporte, do ciclismo, da corrida. Eu noto que, ultimamente, essa onda, principalmente dos mais jovens, essa onda de
do esporte, de querer fazer alguma coisa e fazer muito bem feito. Né? Tá tendo aí, a gente vê essa mudança, das baladas, não tem mais as baladas, o pessoal tá trocando a noite pela manhã, né? E eu tô achando isso incrível, porque é uma mudança ali, né, de mindset, da cabeça mesmo, ok? Essa vida que não é boa, vamos dizer assim, eu preciso ir para uma vida mais saudável. Não, e isso acontece bastante no bombeiro. Acho que na sociedade como um todo, mas no bombeiro está acontecendo bastante. Quando eu cheguei no bombeiro, eu tive muito contato com as gerações mais antigas, né? Que estavam se aposentando há 15, 20 anos atrás. E a molecada que está entrando hoje no bombeiro, né? Ou seja, eu tenho um gap aí de... Eu tive contato com uma geração que há 15, 20 anos atrás tinha 30 anos de serviço. E eu tenho contato com a molecada que está entrando hoje. Ou seja, não, existe uma diferença geracional gigante, né? E eu consigo ver isso. Claramente eu vejo isso, como hoje em dia existe uma diferença muito grande no comportamento individual. E eu acho extremamente... Fala um pouco sobre isso. Não, isso é interessante falar, porque nós somos exatamente a geração, eu falo que é a geração do meio. Né? Nós assistimos a anterior e estamos com a geração nova. Então a gente está aqui, vendo assim, opa, já trabalhei, como você está falando, trabalhei eu também com a antiga e com a nova. É muito bizarro. Assim, as diferenças, né? Como é diferente, comportamento, atitude, é muito diferente. Então fala um pouquinho. Não, a minha impressão no bombeiro, que é onde eu vivo isso, né, mais fortemente, é assim, ambas as gerações, na minha visão, têm pontos positivos e pontos negativos. Então as gerações mais antigas, elas eram muito mais proativas, tinham muito mais iniciativa de fazer acontecer as coisas. As gerações mais antigas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles tomavam muito pouco conta de si mesmos. Né? Eles bebiam muito, fumavam muito, não praticavam esporte, era muito negócio de vida profissional. Vida louca, né? E a vida louca, o profissional e a vida louca, isso, junto. Mas eles tinham um perfil mais proativo, de fazer acontecer as coisas. Mais mão na massa. Vamos fazer acontecer. Então, eu acho que E as gerações mais novas, eles já se cuidam muito mais, mas eu vejo que falta uma proatividade, tem que empurrar, tem que dar um chute na bunda, vai pra frente. Vamos! Tem falta. Isso eu percebo porque eu trabalho na escola, então o concursado, ele toma posse e ele já chega na escola. Então ele chega na escola, vindo do mundo civil, para virar militar. E eu tenho 1 ano para transformar ele em militar e depois em bombeiro. É um choque pra gente, né? O perfil das pessoas, né? Então, porque o militar, a gente fala para eles assim, o quartel é sua casa. Você tem que enxergar o quartel como você enxerga a sua casa, o seu apartamento. Então, você tem que tomar conta do quartel. Você tem que varrer o pátio, você tem que cortar grama. E aí você escuta palavras hoje em dia assim, não, mas eu não entrei no concurso para cortar grama. Eu não entrei no concurso para varrer o chão. É isso. Entendeu? E a geração antiga não tinha isso. A geração antiga, você falou, não, vamos varrer o pátio. Vamos cortar grama. Vamos fazer. Ele já entendia essa mensagem do quartel ser a sua casa muito mais facilmente. Hoje em dia tem mais dificuldade. Isso só para contextualizar, né? Sim. Mas o cara das antigas, a bombeira das antigas, ele não se cuidava tanto, tá? Tudo tem os prós e contras, Exatamente. né? Tudo tem. É uma questão de avaliar o que é melhor, ok. Qual é o equilíbrio aqui? O equilíbrio. Mas tudo tem prós e contras, né? Numa avaliação, né? Que você está ali avaliando antigamente e agora. Sempre vai ter. Mas com relação às gerações mais novas, eu falo isso porque assim, é um choque inicial, mas depois eles entendem o recado. Não é que eles não entendam o recado. Bom, se eles melhor ainda, né? Eles entendem. Assim, é que a gente sofre mais. Pra colocar tem que falar mais. Tem que falar mais, etc. Exatamente. Mas eles entendem. Com o passar do tempo, aí eles compreendem a mensagem. Mas a gente sofre mais para eles absorverem. Acho que esse tempo, né, ensinando é um tempo maior. Até eles, ok, eu saí da casa dos meus pais, eu de fato preciso fazer as coisas aqui, né? Porque é tudo muito, né, o comodismo, de novo. Tá muito a zona de conforto. Deixa eu ficar na minha zona de conforto. Exatamente. É bem isso. Qual é a primeira lição que você passa para alguém que está começando nesse esporte, no montanhismo? No montanhismo,
a primeira lição que eu passo para eles é assim, resiliência, né? Eu acho que a resiliência é algo importantíssimo, mas ao mesmo tempo da resiliência, eu passo para eles a importância deles aprenderem a parte técnica do esporte, né? Eu costumo dizer que qualquer esporte, especialmente escalado, montanhismo, ela tem pelo menos 3 pontos de apoio. Imaginando um tripé, né? Que no topo desse tripé você tem a escalada do montanhismo. O montanhismo está calcado, ele está apoiado em 3 pernas. Uma perna é o preparo físico. Você tem que ter, de jeito. Ponto. O segundo pé é o preparo técnico. Então é você conhecer das técnicas verticais, operar os equipamentos, etc. E a terceira perna é o preparo emocional. Então você tem que ter o preparo emocional. Dentro do aspecto técnico, tem o aspecto material também. Então quando fala de preparo técnico, é você conhecer as técnicas verticais e você ter os melhores equipamentos possíveis para você ter performance. Num aspecto físico, você estar preparado fisicamente para aquilo. E o aspecto emocional, né, que é a questão da resiliência. Porque assim, ele vai querer desistir. Então você tem que construir em você esse bom senso de conseguir extrair o máximo da sua capacidade emocional, do seu limite, desde que você não se coloque em risco, que é a grande dificuldade, né? Porque se você também não tiver nenhum tipo de freio emocional, a montanha te leva embora. Você tem que ser tão destemido. A montanha te leva embora. Né? Não é tão... Então você tem... Legal. O lance do alpinismo é esse daí, a questão emocional. Porque você tem que conseguir enxergar essa linha tênue entre, poxa, estou acima dessa linha, ou seja, já estou numa zona de alto risco, já estou correndo risco, já estou numa roleta russa, ou eu estou abaixo e poderia ir além, ou desistir antes da hora. Então, e o preparo emocional, ele vai te capacitar você a enxergar essa linha tênue e você conseguir se aproximar dela. Você andar sempre próximo desse limite. E que eu acho que o montanhista brasileiro tem essa dificuldade. Quando eu comparo, porque eu já viajei muito para fora do Brasil. Você conhece muita gente, muitos locais. Muita gente de outros países, e eu acho que o brasileiro, ele desiste muito cedo. Quando fala de montanhismo. Eu acho que o brasileiro desiste muito cedo. Eu já fui muito para Argentina, já fui muito para Peru, muito para Bolívia, já fui muito para Europa. E eu vejo o quanto que eles lá fora, eles são mais resilientes e eles puxam mais essa questão inclusive às vezes até passando dessa linha, né? E por isso que morre muito mais na Europa, por exemplo. Você pega, por exemplo, alpinistas do leste europeu, morre muito. Muito. Porque eles não têm muitas... Não, é roleta russa o tempo todo. Vamos. O que importa é a glória. Eu quero fazer o cume, eu quero Ou a glória. que morra, né? Mas morre muito. Mas então, morre. assim... Tem que tomar cuidado, né? E eu acho que o brasileiro, ele tá na outra mão. Ele desiste muito cedo. Então, ele tem que... achar essa linha é um aspecto técnico importante. Então, você fala para eles assim, ó, o que vocês precisam ter? Primeira lição, resiliência, estudar, ter bons equipamentos e trabalhar a partir disso. Isso aí é essencial. É isso que eu falo para ele. Essa é a primeira lição. Aí vem a segunda, terceira, quarta, que é pro resto da vida. Isso, aí a gente vai esmiuçando, né? Cada uma dessas. Mas tendo isso muito sólido, ele tem futuro. Como montanhista. E vai. Bom... E que conselho você daria? A gente está começando a caminhar aqui para o finalzinho. Que conselho você daria para quem quer começar? Putz, quero começar. E ali, qual é o conselho? Ó, se for no montanhismo, meu conselho é buscar um curso. Não sair... eu acho que o ideal é você começar com um curso. Porque o curso, você não vai só aprender a parte técnica, mas você vai ter um tutor mesmo ali, né? Uma pessoa que vai te direcionar de uma maneira apropriada para o negócio. Aqui no Brasil, eu acho que o montanhista, ele não gosta, a maior parte dos montanhistas, das pessoas que querem ir para a montanha, não gostam de gastar dinheiro com isso. Então, por exemplo, eu tô falando isso, eu nem dou curso. Eu já dei curso durante vários anos, faz muitos anos que eu não dou curso. Eu não tô vendendo curso nem nada.
eu parei de dar curso antes da pandemia, não voltei mais. Mas assim, o que eu penso? Aqui no Brasil, cara, a pessoa, ele prefere gastar R$ 1.000 num equipamento top do que gastar, por exemplo, R$ 500 num bom equipamento e R$ 500 numa boa formação. Eu não concordo com essa visão. O que eu penso? Você quer começar a fazer uma escala em rocha? Vamos pensar uma coisa mais técnica. Quer começar uma escala em rocha? Vai fazer um curso básico de escala em rocha. Vai pegar um guia bom, que ele vai te orientar, ele vai te passar bons equipamentos, o que você vai adquirir, onde você deve começar, o que são os aspectos, como fazer um bom nó, né? Porque onde o acidente reside? O acidente reside num erro técnico, né? Você fazer um nó errado, não se fazer, você morrer de frio porque você não está usando uma jaqueta apropriada, entendeu? E Precisa conhecer, né? Conhecer. Não é simplesmente se aventurar, Exatamente. eu vou fazer. Não, precisa ter o mínimo de conhecimento para enfrentar uma montanha. Você tem que respeitar. Eu acho que falta o respeito Falta da montanha. o respeito. Que a montanha, olhar para ela, assim, você... Compreender os riscos, Exato. compreender onde você está se enfiando, né? E eu acho que isso é o melhor mecanismo, é você fazer um... Pode ser um instrutor, pode ser um guia pago, um guia privado, e pode ser um clube. Foi como eu comecei. Sim. Eu fui para o Clube Alpino Paulista e lá tem escaladores, montanhistas que me ensinaram como fazer, como entender, o que comprar, como agir, etc. E tem esse clube ainda, tá? Tem. Em São Paulo você tem você tem 3 clubes grandes nessa área de montanhismo. Você tem o CAP, que é muito antigo, da década de 50, Clube Alpino Paulista. Você tem o CEL, que é o Centro Excursionista Universitário, que funciona na USP. E você tem o GPM, que é o Grupo Paulista de Montanhismo. Os 3, eles dão vários cursos ao longo do ano. Bacana. E eles são clubes que não têm fins lucrativos, então não são cursos caros, né, pelo que ele oferece. Então eu sempre recomendo as pessoas façam isso. Agora são cursos que não são, por exemplo, cursos voltados para a área de corrida de montanha. São cursos voltados para o trekking, para o hiking ou para a escalada em rocha. Mas já tem algum conhecimento ali. Não, vai te ensinar muito. Vai te ensinar muito. Você identificar riscos, etc. Muito top. Vale muito a pena. Bom, vamos para o nosso bate-bola? Bora? Que é o finalzinho do finalzinho. Uma montanha inesquecível. Aconcagua. Seu maior desafio já enfrentado. Desafio Discovery. Um lugar dos sonhos que ainda não escalou. Everest. Melhor sensação, resgate concluído ou cume alcançado? Cume alcançado. Resgate concluído, mas essa daí é jogo duro, hein? Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Onde que as pessoas conseguem te acompanhar? Eu sei que você tem um canal. Fala aí pra gente, deixa seu canal, seus contatos aí, como que as pessoas estão sabendo mais. Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente nem falou aqui, que eu já sei, que não deu pra falar. A gente vai ter que voltar. Não, tô à disposição, vai ser muito bacana se eu tiver essa oportunidade de voltar aqui. O pessoal pode me achar no YouTube, joga lá na barra de pesquisa do YouTube Victor Carvalho, Victor com C, Victor Carvalho, vai aparecer um cara com óculos laranja lá, sou eu. E aí o meu canal no YouTube, ele tem quase 100 mil seguidores e eu falo, o foco do canal é montanhismo, escalada e eu falo um pouquinho do mundo de bombeiro também. De resgate. Já vai aprender bastante coisa lá, então. Tem vários nós, vídeo fazendo nó, técnicas, como fazer alguns sistemas. É muito legal. Tem muita coisa no meu canal. E pode mexer no Instagram também. Joga lá Victor Carvalho, _BR. Victor Carvalho, _BR. Também o carinha. É um carinha com óculos laranja. Lá, você. Sou eu. Aí pode me adicionar aqui lá no Instagram. Também tem bastante, para quem quiser acompanhar um pouquinho da minha vida. E também tem bastante coisa de montanhismo, de salvamento, de resgate. Tô sempre postando lá. Então é isso aí. Muito obrigada por ter vindo aqui, ter compartilhado conosco tantas histórias e tem muitas outras aí que você vai voltar no futuro aí para compartilhar mais coisas. Então, parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Ser bombeiro já é, né, incrível. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo podcast, o podcast está incrível. Obrigada. E vida longa o podcast, né? Amém. Amém. Fique para muitos e muitos anos à frente. E estou sempre às ordens, sempre à disposição. É isso, pessoal.
se inscrevam para que a gente consiga trazer mais pessoas aqui, né? Como o Victor falou, tanta coisa bacana. Então, até a próxima Resenha Glicogênio, toda terça-feira às 18 horas. Até mais.